Bem-vindos e bem-vindas ao Oi Chefinha, o podcast da equipe mais promovida do planeta. Vocês podem ver que eu tô com a mesma roupa. Na verdade, o episódio de hoje é uma continuação do episódio da semana passada, onde falamos sobre CLT. No episódio da semana passada, para quem não teve a chance de assistir, mas recomendo que assista, a gente falou sobre o medo das pessoas de ser CLT. Uma coisa, assim, bastante estranha, né? Mas agora eu quero apresentar para vocês, e o tema do episódio de hoje é maravilhoso, que é CLT Premium. Vou pedir aqui um efeito. CLT Premium, que é nada mais nada menos aquelas pessoas que trabalham dentro do regime das leis trabalhistas, mas que o negócio parece ser tão top, tão caramba, é isso mesmo? Que nas redes sociais apelidou-se de CLT Premium. Então, obviamente, a minha intenção aqui é explicar para vocês a minha interpretação desse conceito. Vou falar para vocês o que são benefícios premium, vou trazer para vocês ficarem com aquela invejinha, para vocês verem o que o regime CLT pode trazer para você. E também vou explicar por que as empresas fazem isso, né? Afinal, o que leva uma pessoa a te dar tantos benefícios assim? E para terminar, vou te explicar como que você se torna um CLT Premium. Porque esse, na verdade, é o grande objetivo de todo mundo, né? Poder ter tantos benefícios que você fala, não, realmente, vou trabalhar até mais motivado. Então, vamos lá que vai ter, assim, é um episódio para você ficar com água na boca. O que é um CLT Premium, né? Um conceito de redes sociais que eu tendo a concordar. Basicamente, assim, é a pessoa que trabalha numa empresa e essa empresa dá um pacote de benefícios, ou seja, coisas além do que a empresa precisa te dar, como forma de atrair ou reter as pessoas. Então, na verdade, isso existe toda uma negociação junto com o sindicato, tá? Sobre benefícios, sobre o que aquela categoria vai ganhar. Mas as empresas, num mercado competitivo e que precisa de pessoas boas, atrair e reter, elas também dão um a mais. Elas oferecem muitas coisas para que, no total, o pacote salário, cargo, função, mais esses benefícios sejam realmente muito atraentes para quem está ali, né? Então, eu fiz uma pequena pesquisa no Instagram quando eu falei sobre esse assunto e até te convido para seguir, @oichefinha. E ouvi uma das pessoas que participaram, tá? Então, não é uma metodologia científica, é um story do Instagram onde eu fiz uma pesquisa. E pasmem, 93% das pessoas me disseram que ficariam numa empresa por conta de um benefício CLT Premium. Vocês acreditam? 93% ficam numa empresa se o benefício for bom o suficiente. Então, já expliquei para vocês o que é um CLT Premium e falando um pouquinho mais por que a empresa te oferece isso, né? Então, já falei no episódio anterior, né? Se no passado existia uma empresa e a pessoa ficava 40 anos lá, aposentava numa empresa, hoje o mercado é muito mais competitivo. Tem muito mais oportunidades de trabalho para você. Tem muito mais empresas. Claro, também tem muito mais profissionais. Mas o que acontece hoje no mercado competitivo é que existe, ainda mais se a gente pensar em pessoas que são muito competentes, uma falta de gente que é boa o suficiente. Então as empresas percebem que se elas não fizerem algo a mais, as pessoas vão mudar para outros lugares. Elas vão para outras empresas que dão o quê? Mais benefícios. Então, hoje, uma forma de atrair as pessoas, como eu disse anteriormente, é te dando um pacote legal, te oferecendo muitas coisas. E não tem nada além do interesse de te manter ali, né? De alguma forma, além de tudo que a empresa tem que obrigatoriamente te dar, inclusive o seu salário, né? Em troca do seu trabalho, ela quer que você fique, porque ela vê que as pessoas são importantes para o crescimento da empresa. Óbvio, nenhuma empresa cresce em pessoas. Então, por isso, o benefício acaba sendo uma coisa essencial quando a gente pensa em estratégias de RH, estratégias de retenção de pessoas. E aí, o Premium, né, veio, na verdade, dessa coisa das piadas das redes sociais, porque tem alguns benefícios, eu vou listar alguns para vocês depois, que são tão bons que você pode falar, não é possível. Não é possível que uma empresa dá isso. Vou deixar vocês bem curiosos para vocês assistirem até o final. Vou falar só no último minuto. Brincadeira, não vou falar agora. Mas é exatamente isso. Começou a virar uma piadinha, né? Um termo das pessoas falarem, porque existe o CLT que te paga normal e existe uma categoria de empresas que pagam muito a mais para que as pessoas fiquem. Coisas a se considerar quando a gente pensa no CLT Premium.
Isso depende muito do segmento. Tem alguns segmentos que a mão de obra é tão especializada e tão importante e tem tantas empresas concorrentes que a gente precisa pensar em uma forma de reter. Pode ser que você trabalhe num segmento que não tenha aquela demanda de vagas para poucos profissionais. Então, quanto mais atraente for um mercado, quanto mais for necessário ter funcionários especializados, maior a tendência a ter benefícios que a gente chama de premium. Vou até adiantar, já que eu estou falando sobre isso, como que você consegue um emprego CLT premium, então, né? Já vamos aproveitar que o gancho foi falar de empresas específicas. É exatamente isso. É se especializar. A boa notícia é que existem benefícios magníficos, excelentes. A má notícia é que para você consegui-los, você tem que estudar. Olha só. Aqui, que surpresa, né? No mundo de hoje. Não tem como. Se você não for um profissional diferenciado, é difícil você conseguir uma função numa empresa que realmente vai te dar benefícios premium. A gente sabe que, infelizmente, as pessoas ganham mais à medida que elas estudam mais. Então, esse é um ponto, assim, primordial. Se você quer estar num grupo de empresas, numa área que pague bem, estude. Então, umas dicas básicas que eu mencionarei em outros episódios, mas assim, aprender um novo idioma, ter uma pós-graduação, ter a graduação, que é um outro assunto aqui que hoje em dia é polêmico, porque nem graduação as pessoas acham que é importante mais. Mas assim, você só consegue um bom emprego, no geral, se você estudar, né? Isso dentro do CLT, você pode virar empreendedor, beleza, mas dentro do regime CLT, você só consegue algo muito legal se você estiver preparado. Porque existe sim muita concorrência, muita gente para trabalhar e é só o momento que você está realmente se diferenciando por algum motivo, você consegue garantir um emprego muito legal com os benefícios que as pessoas chamam de CLT Premium. E agora, para parar de fazer tanto suspense, vou listar alguns para vocês que me mandaram aqui. Estão preparados? Olha só. Carro da empresa, que aqui foi mencionado que era um Audi, com gasolina e pedágio à vontade, inclusive para usar nas próprias férias. Então, assim, a pessoa tem um carro, com tudo pago, com gasolina e pedágio. Não é premium? Auxílio óptico para trocar seus óculos a cada 2 anos. Pô, legal, né? Um óculos custa quanto aí? Uns 1.500, sei lá quanto custa um óculos. Mais ou menos isso, né? Eu gosto desse benefício, ainda mais eu que sou míope, adoraria. Vamos falar mais aqui. 5 dias de folgas extras por ano, PLR bônus anual, home office, salário de 30.000 sem ser gestor. Esse aqui eu já tô querendo mandar meu currículo. Olha só, pra gente desmistificar que CLT não ganha bem. Salário de 30.000. Trabalhar de casa. Ter bônus e PLR. Ainda ter folga extra. Isso é CLT Premium. Recesso de final de ano sem descontar das férias. Então imagina, a gente tem direito pela lei trabalhista 30 dias. Então a empresa dá lá 2 semanas, sei lá quanto tempo de recesso, 10 dias, e não desconta desses dias. Então a pessoa tem 40 dias de férias no final das contas. E escolinha, creche para criança até 6 anos de idade. Então imagina o dinheiro que você economizou desde o nascimento da criança até os 6 anos. Top, né? Paga tratamento de fertilidade. Reembolsa 100% da terapia. R$25.000 por ano para estudar. Pronto, é isso. Então aqui eu dei alguns exemplos do que significa ser CLT Premium. Claro, não é um conceito criado, não tá na CLT, não vai procurar. E já digo aqui, recomendação da chefinha, não vai chegar no seu entrevista de trabalho e falar, vocês são CLT Premium? Não é isso esse episódio. É para vocês entenderem essa nova coisa que tá surgindo, né? Principalmente nas redes sociais, para vocês entenderem benefícios extras que as empresas estão oferecendo. Mas isso, obviamente, não é uma legislação, não é uma lei, não é algo que está sendo discutido assim num nível acima do que a gente está falando aqui, tá? Na verdade, a intenção desse episódio era explicar tudo isso e principalmente te dizer, porque é uma continuação do episódio anterior, que sim, CLT pode ser legal, viu, gente? De verdade, não descartem essa possibilidade. Porque assim, eu fico pensando, qual que é a outra possibilidade então, se não for ser CLT, né? Você pode ser empreendedor, você pode ter a sua própria empresa, né? Que é ser empreendedor, na verdade, mas é sério, o CLT pode te dar muitas garantias, inclusive um direito fundamental que todos deveriam ter, que é o direito ao descanso. É isso que, no final das contas, o CLT te dá. Uma pessoa, quando é empreendedora, quando tem que trabalhar por conta própria, ela descansa muito pouco, ela não tem férias. Se ela não trabalhar, ela não ganha. E, no final das contas, o CLT te promove, inclusive isso, a possibilidade de você parar, descansar, ter as suas férias remuneradas, inclusive
a jornada específica e bem fechadinha. Então, na verdade, no final, a conclusão desse segundo episódio da série CLT é: não tenha medo da CLT. Admire a CLT e defenda-a, porque ela foi uma conquista. Muita gente lutou pra gente chegar nesse momento onde a gente pode dizer que tem alguns direitos. E a gente, quando não defende, abre margem para as pessoas diminuírem ainda mais aquilo que a gente tem como conquista, beleza? Então é isso, espero vocês na próxima semana com temas muito legais. Até mais!